Se eu me recordo das minhas primeiras batalhas espirituais e como elas se desenvolveram, como elas nasceram, como elas foram sendo conduzidas através de outras batalhas, até outras, até as batalhas de hoje, porque não há vida que não seja uma batalha. Se eu me recordo das minhas primeiras batalhas espirituais, eu me lembro de alguns princípios que me conduziram ao ótimo. Todos somos concebidos no pecado original. E todos temos, por nossa natureza, inclinações que não são boas, ao par de inclinações que são boas. E devemos combatê-las desde o início. De que maneira é que o desejo do ótimo, histórica e concretamente, se desenvolveu em mim? Eu me lembro de dois elementos fundamentais para isso. Em primeiro lugar, uns certos enlevos por determinadas virtudes, por determinadas qualidades, essencialmente, naturalmente, pela Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Conhecida em si mesma, na sua doutrina, nas suas cerimônias, etc. Conhecida na pessoa adorável e divina de nosso Senhor Jesus Cristo, na pessoa de Nossa Senhora, a Mãe Perfeita por excelência. Momentos em que a santidade e o bem, sobretudo e notadamente da Igreja, que é o que me vinha mais é o Espírito, me parecia tão claramente, tão nitidamente, tão rijamente, para me servir dessa expressão, que eu ficava verdadeiramente entusiasmado. Este ponto, aquele outro ponto. Mas depois também uma outra coisa, que era o horror a determinados defeitos, a determinados estados de alma, e a ideia de que se eu não tomasse cuidado poderia cair neles. E eu tinha aquela sensação parecida com a vertigem das alturas, que é aquela possibilidade de derrapar inteiro se não prestasse atenção. Então aquele movimento de recuo, de horror, fixando-me nesta ideia. E aí vem o ótimo. Se eu não me afastar muito, eu rolo embaixo. Ou eu evito o meio termo, ou eu caio no abismo em que eu não quero cair. De onde a ideia? Ou eu me afasto inteiramente e sou o contrário disto que eu não quero ser, ou eu serei o que eu não quero ser. E então eu me ponho num ótimo que, se não fosse o horror do péssimo, eu talvez não escolhesse. Ou eu me ponho no píncaro deste ótimo, ou é o vórtice do péssimo que eu me entrego. Então são duas posições diversas. Uma de enlevo em alguns pontos, outra de horror em outros pontos. E por fim, um terceiro princípio que não tardou a se formar, graças à intercessão de Nossa Senhora, não se tardou em formar em meu espírito, e que é a seguinte: é uma mentira a gente imaginar que se pode praticar bem só uma ou duas ou três virtudes. As virtudes são irmãs indissociáveis. Ou a gente pratica todas ou não pratica nenhuma, porque as virtudes são todas irmãs. E não se pode, num anel de irmãs, viver afagando uma e esbofeteando outra. É preciso, se a gente tem boas relações com uma, é preciso ter boas relações com todas. Há algumas virtudes que para as quais nós caminhamos, não pelo terror do abismo, mas pela vontade de andarmos no céu. Não há criança que não tenha pensado como deveria ser agradável passear neste azul que eu estou vendo aqui em cima. Um passeio dentro do azul, que delícia deve ser. Não há uma criança que não tenha pensado nisso. É a vontade de passear dentro do azul. Quando a gente contempla certas virtudes, é esta vontade que constitui um enlevo pelo qual, tocado pela graça, a gente deseja de todos os modos ter certa qualidade, ser de algum modo. Aí se deseja ser ótimo,
pela melhor das disposições de alma. É porque aquilo é tão belo, é tão bom, que a gente é insaciável daquilo. E quer ter, quer ter, quer ter, a mais não poder de querer ter. Qual foi, na minha vida, de todas as virtudes, aquela que mais me entusiasmou, que eu procurei mais seguir, com maior ardor, com maior entusiasmo? Eu conscientizei o problema numa virtude pela qual eu tinha muito ardor, muito entusiasmo, mas ao mesmo tempo horror ou oposto. As duas coisas se compunham. Era pureza. Mas eu não levei tempo em perceber que a pureza era um degrau e que propriamente o meu entusiasmo, o meu ardor ia para um conjunto de virtudes. Era um píncaro de virtudes. Se quiserem, era uma constelação de virtudes, que eram atos de intelecção, eram atos de vontade, mas eram ao mesmo tempo um estado de espírito, um feitio de alma e um modo de ser, que designados por esta palavra, que graças a Nossa Senhora, eu nunca fui capaz de pronunciar sem me entusiasmar: católico. Naturalmente, os senhores estão vendo que, especificando teologicamente, a virtude da fé. Mas não é o mero crer, é amar o que se crê. Portanto, entra aqui a caridade. Esperar alcançar aquilo para onde se tende. Entra a esperança. É um anel das três virtudes teologais. É o estado de espírito do católico, a mentalidade católica, o modo de fazer católico, de pensar católico, de sentir católico, de ser católico. Eu me lembro de mim ainda pequeno, sozinho pensando, curioso, a palavra católico parece uma música. Cada letra, eu não sabia que era uma palavra grega, e menos ainda eu sabia que fosse universal, quisesse dizer universal. Eu tomava aquilo como uma palavra, não sei, como alguém pode, como isso aqui pode chamar-se cristal, e por quê? Porque cristal, então também católico, porque é católico. Mas eu dizia, mas que bonita palavra, católico, 3 notas, que beleza. Depois, pensando o forte do A, católico, começa a ir rompendo e proclamando. Depois o O, que exclama e que está no píncaro. E o I, que termina com delicadeza. Que palavra a meu gosto. Mas depois, eu mesmo pensando, mas eu já tenho ouvido falar em católico apostólico romano. Quer dizer que isto constitui tudo uma coisa só. O que é isto apostólico romano para juntar com católico? Bem, eu estou sozinho e não tenho com quem perguntar. Eu vou analisar a musicalidade da coisa. Partindo do pressuposto de que as palavras às vezes musicam, se é que o verbo musicar existe, que as palavras às vezes musicam o próprio conceito. Então dizer católico, apostólico, esse apostólico parece uma reedição do católico, realmente para ouvir é apresentado assim de outro lado, como uma guirlanda que desce, engrossa e sobe. Bonito, tá bem. Romano. A palavra romano, eu nem sabia bem o que tinha sido Roma nem nada. Mas romano. Forte, sério, bom, romano. Sólido. A gente tem impressão de um rio que corre debaixo de um arco. Eu não sabia do Tibre, mas um arco forte em que as águas passam fluidas e o arco continua, a ponte continua. Romano, que bonito. Eu vou perguntar o que é, e a explicação adequada à mentalidade de uma criança, mas adequada, dando bem a ideia da coisa. Então, o meu entusiasmo pela infalibilidade papal, pelo pontífice romano. Quando a primeira vez eu ouvi falar de pontífice romano, eu nem sabia o que era um pontífice, eu pensei que só o Papa era pontífice. Eu disse, mas que palavra bonita, pontífice, olha a música que tem isso. O pontífice romano, no alto, e é infalível, ele manda e os outros obedecem. Ser católico é uma coisa extraordinária.
Não há igual, é o sumo. Mas eu me dei bem conta Nossa Senhora me ajudou a dar conta, tive a graça para me dar conta de que era indispensável, celeste, admirável, crer. Mas não bastava crer, precisava ter um certo estado de espírito. E esse certo estado de espírito, que era inteiramente como eu desejava ser, eu tendia para isto, e não queria ser outra coisa senão isto, era propriamente um misto de seriedade, de visão de longo alcance, de força, mas com força calma, compassada, positiva, capaz de remover qualquer obstáculo, de vencer qualquer distância, mas chegar até onde deve chegar. Em todas as igrejas que eu ia, me agradava analisar as igrejas e procurar esses traços nos imponderáveis das igrejas. Nesta imagem, naquela outra, naquela coisa, naquela outra coisa, eu encontrava sempre esses traços da catolicidade presentes. Mas não é apenas presentes, não. Presentes como em sua sede própria, presentes como na sua fonte, de onde dimana e que ensina, e diante da qual eu sou uma célula que recebe a vida, eu sou um discípulo que recebe o ensinamento, e recebo com enlevo, com entusiasmo, católico, apostólico, romano é aqui. Maravilha. Os senhores compreendem que este amor à igreja assim vista, esse amor, logicamente, teria que levar ao ótimo. E que se os senhores perguntam, eu não tenho dificuldade de responder, nasceu com a fé. Quando eu recebi a graça do batismo, quando comecei depois a me dar consciência de mim e viver, a graça da fé ia me empurrando e modelando para este ponto que a gente vê que a providência queria. Nesse ponto eu espero exalar meu último suspiro, quando chegar a hora determinada por Nossa Senhora, mas acabar dizendo de tal maneira que as minhas palavras sejam ao mesmo tempo um hino de amor a Nossa Senhora e à Santa Igreja, ainda que sejam só essas palavras: católico, apostólico, romano, escravo de Maria, mais nada, estará justificado até o último termo. Por mais que eu fale, eu nunca terei falado suficientemente a respeito disso. É exatamente comunicar esse amor, esse enlevo pela res católica, pela coisa católica, pela Santa Igreja Católica, pela doutrina católica, pelo estado de espírito católico, em uma palavra, por aquilo que é católico, apostólico, romano. Mas que é um amor que a gente tendo bem, orienta a alma para tudo, esclarece tudo, põe em ordem tudo, dá facilidade para tudo, atrai para tudo quanto é bom e afasta de tudo quanto é mal. Sempre que nossa mão tocar em algo que nós saibamos que é a igreja, osculemos logo. E amemos do fundo da alma, porque ali está o caminho que leva a Nossa Senhora e leva ao céu.